levantamento da Associação Brasileira de Planos de Saúde revelou uma explosão no número de fraudes contra as operadoras. Só no último ano foram abertos 135 inquéritos policiais. Em muitos casos, os fraudadores obtêm dados de um cliente e se passam por eles para realizar procedimentos não previstos ou pedir reembolso por tratamentos jamais realizados. Há ainda empresas de fachada criadas apenas para os esquemas criminosos. Em Santos, no litoral, 2 empresas de fachada foram criadas neste endereço, na Vila Belmiro. Mas no local, o que tem é uma escola abandonada. Em Jales, no interior, os golpistas criaram mais de 100 CNPJs num único endereço. Mas no local existe uma revendedora de veículos. O dono da loja, quando descobriu, denunciou a polícia. O crescimento das denúncias coincide com o aumento das despesas das empresas com os beneficiários, especialmente com reembolsos. Para especialistas, um sinal de que o prejuízo com as fraudes pode ser bem maior do que se imagina. O Ao Ponto de hoje discute as denúncias de irregularidades nos planos de saúde e como as fraudes podem influenciar nos reajustes das mensalidades. A gente conversa com a editora da coluna Defesa do Consumidor, Luciana Casimiro, que também revela alguns sinais de alerta para evitar se ver em meio a um golpe. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 20 de junho de 2023 está começando. Vem com a gente! Luciana Casimiro, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. Conta pra gente sobre esses dados da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, que foram compilados aí a pedido do Globo e mostram que 135 inquéritos policiais foram abertos para apurar fraudes contra operadoras de planos de saúde no país, né? Quais são os principais tipos de fraude que estão sendo investigados, hein, Luciana? Oi, gente, obrigada e tão bom estar aqui de volta com vocês. Olha, tem muita fraude que acontece contra plano de saúde, mas esse inquérito, a maioria deles é relacionada a uma coisa chamada reembolso assistido. Talvez o nosso ouvinte já até tenha sido orientado por alguma clínica dizendo que oferece esse serviço, ele é vendido meio como uma conveniência, dizendo o seguinte, olha, vem aqui que a gente resolve tudo, e para isso você tem que dar login e senha, mas é uma armadilha, sabe, Carol? Porque ao entregar o login e senha que você tem do aplicativo, eles ficam com total controle, como se tivesse um controle da sua conta corrente, porque eles podem colocar qualquer informação ali, qualquer pedido de exame, procedimento, você perde o controle do que é pedido, e o que se vê em muitos casos é, além de inclusão de procedimentos não realizados, valores inflacionados. E tem uma outra pegadinha nisso, é porque muitas clínicas fazem captação nas redes sociais. Então, assim, as pessoas vão até o local entendendo que seria a rede credenciada, porque falava assim, se você tem plano de saúde XYZ e quer fazer esse tipo de tratamento, vem até aqui que fazemos tudo sem custo, tudo com plano de saúde. Inclusive tratamentos estéticos que não são cobertos pela lei de forma nenhuma pelos planos de saúde. E aí quando a pessoa chega lá achando que vai estar na sua rede, eles falam assim, olha, a gente não é rede, mas não fica preocupado, a gente vai fazer o que se chama de reembolso assistido, é só você dar o login e senha, a gente resolve tudo para você não precisa se preocupar. E aí acontece a fraude, né? Essa é uma das fraudes. A outra fraude, que até a Fena Saúde que levantou, tem mais outros inquéritos, né? Eles calculam nesse inquérito, nesses 3 notícias crimes que a Fena Saúde fez ao Ministério Público, que seja um prejuízo em torno de 51 milhões de reais, aí é uma coisa criminosa tipo quadrilha, porque são empresas forjadas, CNPJs, né, que são criados como se fossem contratantes de plano de saúde, eles contratam para funcionários fictícios os planos, criam CNPJs fictícios de laboratórios, clínicas e tal, e aí pegam essa nota fiscal de um pretenso procedimento que teria sido feito, eles contratam mais de um plano por pessoa e vão apresentando essa nota fiscal em várias operadoras, coisas que
nunca foram feitos. Ou seja, a empresa, todo o esquema é feito só para pegar o dinheiro desse reembolso. Porque você pensa o seguinte, Carol, você paga R$300 num plano, por exemplo, e tem reembolsos que são de milhares de reais. Então, essa conta vale a pena para o fraudador, entendeu? Luciana, a gente vai falar um pouco mais, detalhar um pouco esses casos de fraude mais à frente, mas eu queria focar um pouquinho no consumidor. Ele também pode ser responsabilizado, porque nem sempre o usuário que tem o conhecimento de que ao fornecer o login e senha, o nome dele vai se envolver na fraude. Tem até um caso na matéria que você e o Ivan Martins Vargas, outro sócio do podcast aqui, assinaram no domingo, que vocês conversaram com um paciente que ele confessa ter se assustado ao ver R$40 mil depositados na sua conta. Como foi esse caso? E ele foi coagido a repassar esse valor para a clínica? Pois é. Até o superintendente médico da Abrange, que é uma pessoa que está quase 25 anos fazendo auditoria, ele mesmo avalia que a maior parte dos casos o consumidor não sabe. Tem uma cara de legalidade, sabe, Felipe? Porque se a gente pensar, realmente conseguir reembolso é uma coisa chatíssima. Você pegar autorização de plano é chato, é demorado, existe uma burocracia. Então é vendido o serviço como se fosse uma conveniência. Você fala, pô, que clínica legal. O cara vai resolver tudo para mim aqui, eu não preciso me apurrinhar. A princípio parece um serviço bacana. Então as pessoas não têm muito essa ideia. E quando você passa seu login e senha, você também acaba perdendo um pouco o controle do que a pessoa está te cobrando. No caso desse executivo, foi ele e a mulher, né? Foram fazer uma consulta com o endocrinologista, chegando lá, ele fez aquele exame de bioimpedância, porque é para ver gordurinhas e tal, como é que está a sua massa, gordura, água no corpo, e pediram exames. Quando ele recebeu a conta, é que ele se deu conta que era uma fraude, porque não era possível uma consulta e exames de sangue, ele ser cobrado R$40 mil, ele e a esposa. Só que aí o que acontece? As pessoas assinam um contrato e as pessoas realmente assinam sem se dar conta de que se o plano não pagar, eles vão ser corresponsabilizados. E isso acontece mesmo. No caso dele, quando ele disse que ia devolver o dinheiro para a operadora, a clínica falou para ele, olha, se você não repassar, a gente vai te protestar. Então ele teria que ter R$40 mil. E outra coisa que ele ficou assustado é que ele se deu conta que ele estava participando de uma fraude sem saber. E assim, muitos consumidores estão sendo arrolados nos inquéritos como testemunha. Agora, assim, se lá na frente a justiça vai considerar que eles foram coniventes, a gente não sabe, então é um risco para o consumidor. E tem caso de gente sendo demitida, né, Felipe, Carol, porque fraude contra plano de saúde pode render a princípio duas coisas. Um é o cancelamento do plano, e aí não precisa ser reembolso assistido, não. Quem faz, por exemplo, fracionar recibo, emprestar carteirinha para um amigo que não tem plano, achando que está sendo bacana, vai fazer uma aplicação de botox que não é coberto pelo plano se for estética, e a dermatologista fala assim, não, a gente põe aqui que você tirou um sinal, fez não sei o que lá. Tudo isso é fraude e é passível do cancelamento do plano. E a outra coisa é que se você faz uma fraude contra o plano de saúde corporativo, isso pode dar justa causa. E tá dando, tá? E tem um caso também, Lu, foi isso que você falou, se você deu seu login sem, por algum motivo o plano recusou o reembolso, a clínica vai te cobrar, né? Você fica com uma dívida que nem sabia que tinha. Exatamente. E uma dívida que você não sabe o tamanho, né, Carol? A Vera Valente, que é a diretora executiva da Fena Saúde, ela até faz um paralelo, fala o seguinte, olha, quando você tem uma fraude na sua conta corrente, o limite que vai ser da fraude ali é o teu limite, né? É o quanto você tem na conta, é o teu limite do cheque especial. No caso do plano de saúde, é um cartão Infinity, porque não tem limite para gasto de saúde. Então eles vão jogando ali, e se você não se der conta, você pode ser cobrado. A gente deu um caso de uma menina que fez uma cirurgia e que ela só foi saber que não era a rede credenciada dela quando ela viu que ela estava no inquérito. Porque a médica indicou, ela perguntou, nossa, mas é esse hospital? A médica falou, esse é um hospital novo, eu estou operando lá, mas tem algum custo? Não, tudo resolvido com convênio. Nenhum custo, tudo certo.
Aí passaram-se 2 anos, ela recebeu uma mensagem de cobrança do hospital. Aí ela ignorou, que ela falou assim, não, isso aqui tá errado, não tem nada a ver, né? E depois ela recebeu uma ligação do plano, olha, você reclamou, o que aconteceu? Ela falou, não, eu não reclamei de nada. Então ela não, sequer sabia que estava esse processo correndo em paralelo e pode sim, você pode ser protestado porque a dívida em última instância é de quem fez o procedimento, né? Já pensou, você entra para fazer um procedimento estético ou um procedimento médico e aí descobre que o seu CNPJ, que seu CPF está negativado e que você pode estar sendo investigado pela polícia? É um susto, não? É um susto. Por isso a gente já tem, desde que eu comecei a apurar essa matéria, eu tenho falado com algumas pessoas e você vê que pessoas que não são mal intencionadas. Conheci outro de uma pessoa, falou assim, não, fui num nutrólogo, sei que ela... Aí, ele resolve tudo, você dá um login e senha. Eu falei, olha só, isso é fraude. Mas eu confio muito nele. Eu falei, você pode confiar nele, mas o que ele está fazendo com você é fraude, você pode perder seu plano, só estou te alertando que você pode perder seu plano. E a pessoa ficou assim, achando que eu estava exagerando, mas não é exagero não. Aí aí o médico acha que tem direito a fazer coisa que está fora e mudar porque ele acha que ganha pouco. Aí nisso foi R$2.000, mas aí o outro fez um procedimento X que foi 40 mil. Essa conta toda é rateada, né? Plano de saúde é o que a gente chama de mutualismo. Você pega tudo que foi gasto e rateia por todos. Então isso impacta na mensalidade da gente. Todos nós vamos pagar por essas fraudes. E aí tem a fraude até mais sofisticada, né, Luciana, do golpista que cria uma empresa fictícia com funcionários também fictícios, só para acionar e pedir reembolso do plano de saúde, né? Cara, isso é quadrilha, exatamente. Cria e faz um esquema. Os laboratórios também não existem, eles criam CNPJs, são CNPJs falsos. O pessoal da Abrange me disse que tem mais de 150 CNPJs sendo investigados, cara, é uma coisa gigante, inclusive de empresas fora do setor de saúde, porque isso acaba envolvendo outros crimes, sabe? Lavagem de dinheiro. É uma coisa bem complexa, mas isso eles criam porque eles pagam os planos, pegam para o mesmo CPF, né, como se fosse o mesmo funcionário, ele teria vários planos, né, os inquéritos que a FenaSaúde abriu, são 9 empresas que foram prejudicadas. E às vezes eles perceberam que usava a mesma nota fiscal, né? Como se vamos supor que você faça fisioterapia, você usa a mesma nota fiscal no plano A, B e C que você tem. Entendeu? E aí eles iam fazendo e procedimentos que não foram feitos, ou seja, é quadrilha, é crime mesmo, né? Ou seja, criminosos ganhando milhões, né? Nesse caso das 3 notícias crimes são 51 milhões que vão parar na nossa conta, né? A gente que vai pagar, a gente sabe que os planos de saúde estão subindo, principalmente os coletivos, enormemente, né? Tem casos de aumento de mais de 35% esse ano, os planos individuais foram autorizados a subir quase 10%, as pessoas com dificuldade de pagar, e a gente sabe que isso impacta. A CCR, eu não sei se eu estou me antecipando, mas é porque eu me lembrei disso agora, a CCR, que demitiu mais de 100 pessoas por conta de fraude em plano de saúde, eles fizeram uma conta, Carol e Felipe, de que isso teria tido um impacto no custo para eles e para os colaboradores, né? Porque as pessoas também pagam entre 5% a 10% no valor da mensalidade. Ou seja, não é nada insignificante, né? É muita coisa. Eu queria só voltar um pouquinho, um cenário que você mencionou em outra resposta, da paciente recebendo uma ligação do plano falando que ela tinha feito uma reclamação para a ANS. Essa é uma prática dos golpistas, né? Que quando eles não conseguem o reembolso, eles apelam para a Agência Nacional de Saúde. Isso pode acarretar punições para as próprias operadoras? Pode. Você sabe, Felipe, que pelo que eu apurei com as operadoras, às vezes eles entram com a reclamação antes de ter a negativa.
como forma de pressão. Por quê? Chama-se NIP, que é uma notificação preliminar de investigação que tem na ANS, que é para o consumidor, é uma proteção para o consumidor, para quando você tem procedimentos negados, né? Uma forma realmente de fazer pressão, uma ferramenta de regulação. Se a empresa começa a negar procedimentos que não devia, reembolsos, né, que ela teria que pagar, isso pode acarretar, uma NIP pode acarretar uma multa de 80 mil. Então, o que acontece? Dependendo do valor que você tem que pagar, a empresa tem que pagar de reembolso, vale mais a pena ela resolver rapidamente do que discutir aquilo, porque os prazos são diferentes. O prazo para a resposta da NIP é menor do que o prazo de reembolso pela lei. Então, eles ficam fazendo isso como forma de pressionar para um pagamento sem discussão, principalmente quando o valor é mais baixo, porque não vale a pena para a empresa correr o risco. Mas aí o que as empresas começaram a perceber, Felipe? Tem casos que o texto, embora sejam consumidores diferentes, né, os textos eram exatamente iguais, a grafia, tudo. Então ficou claro evidenciar que não foi o consumidor que fez, que era a empresa fazendo em nome do consumidor. E aí, por exemplo, a Sul América conseguiu comprovar que 50% das NIPs, né, dessas reclamações que eles tinham por reembolso, que tinham origem em procedimentos fraudulentos. Tem empresa de advocacia trabalhando nisso, sabe, Felipe? Só para trabalhar em contestação, nesse cruzamento, junto com a ANS. Agora, tem uma outra coisa, Felipe, eles estão buscando a ANS para ajudar nisso, ver como é que podia fazer. Mas qual é a preocupação do Paulo Rebelo, que é presidente da ANS? Se você começa a criar muitos entraves ou muita burocracia para que a pessoa faça reclamação, na verdade você pode reduzir o acesso do consumidor que realmente tem o que reclamar. Então, assim, esse ajuste fino é complexo, então é preciso avaliar bem como é que vai fazer esse ajuste para que não tenha esse uso, né, equivocado, né, usar através da ANS a pressão para pagamento fraudulento, mas que também, por outro lado, se não impeça que o consumidor que está tendo seu direito violado use um instrumento que tem funcionado como regulação importante. Luciana, esse tipo de crime aumentou depois da pandemia, com toda a digitalização que acabou sendo acelerada? O montante total de reembolso aumentou muito aí nos últimos anos, de 2019 para cá, né? Menina, isso é uma loucura, aumentou 81% o volume de reembolso, né? E o que as empresas comparam? Que a despesa assistencial, né? O que as empresas gastam com a saúde dos seus beneficiários, né? Os planos de saúde para oferecer saúde para os beneficiários aumentou 19%. Então, assim, é uma discrepância muito grande, né? Porque se você pensa que toda a assistência aumentou 19%, por que só o reembolso aumentaria tanto? Eles acham que eles identificam essa distorção como um indício que realmente as fraudes aumentaram muito. E a digitalização que a gente viveu nesses últimos anos, nessa aceleração desde a pandemia, aumentou fraude em tudo, né, Carol? A gente tem feito um monte de matéria sobre fraudes no sistema bancário, fraude do Pix, né? Uma série de fraudes que aumentaram. Facilitou um bocado a vida, né? Você hoje, na própria plano de saúde, você hoje tem atendimentos online, uma série de coisas que te permitem fazer um acesso à saúde mais fácil, mas aumentou sim. Eles acham que tem essa perna aí bem negativa do aumento de fraude pela digitalização, mas que não é um fenômeno só dos planos de saúde, é uma coisa geral e a gente não tem como brigar contra a tecnologia, né? A gente tem que criar sistemas mais inteligentes para interromper esse processo. Agora, Luciana, uma pergunta daquela numérica que o ouvinte gosta tanto. Tem alguma estimativa do prejuízo que as empresas do setor de saúde tiveram com essas fraudes? Olha, não tem uma coisa geral não, Felipe. Agora eu posso dizer que uma grande empresa que me pediu para que não a identificasse, só uma empresa teve 110 milhões. Então eu acredito que seja alguma coisa bilionária, né? Porque se você pensar, e assim, não é um problema que atinge só as grandes empresas, atinge empresas, planos de saúde de todos os portes. Então, assim, você vê 110 milhões dessa, as notícias crimes que a Fena Saúde fez, 3 notícias crimes, a estimativa é um montante de 51 milhões,
Então, assim, é um buraco bem grande, a gente não sabe qual o tamanho que isso impacta na nossa mensalidade aí do plano de saúde. Mas eu acho também que, assim como os bancos, aconteceu mais recentemente com os bancos, estão sendo mais claros para falar sobre fraude, combate, eu acho que os planos de saúde também passaram por essa fase de amadurecimento, entendendo que, assim, precisa falar, precisa mostrar, tem que haver uma transparência que isso está acontecendo e de que forma quem é cliente pode ajudar para que isso não ocorra, pelo menos reduzir o impacto, porque na verdade é o consumidor quem paga a conta, né? Agora, as empresas estão reagindo, né? Obter reembolso acabou ficando mais difícil, mais demorado, justamente porque elas estão fazendo exigências maiores. Estão sim. O fato é que o consumidor, como diria minha avó, o justo paga pelo pecador, né, Carol? Quem faz tudo certinho está tendo mais dificuldade, sim. Não só o consumidor, como as empresas que prestam serviço, sabe, Carol? A burocracia aumentou. Quem tem aplicativo sabe que hoje eles pedem reconhecimento facial, pedem com mais frequência laudos que justifiquem, né? E quem faz tratamento constante, seja fisioterapias, terapias, eles estão pedindo com mais rigor. E uma outra coisa que algumas pessoas se assustaram, algumas pessoas vieram falar comigo, Carol, porque agora você tem que comprovar o pagamento, que era muito comum, né? Por exemplo, a pessoa fazia uma cirurgia, precisava de anestesista no Rio, por exemplo, a anestesista não tem cobertura de plano de saúde, né? Não tem. Os anestesistas não aceitam. Então a pessoa falava assim, olha, é tanto, quando você receber me paga. Não tem mais isso, você tem que comprovar o pagamento, não existe reembolso sem desembolso. Teve uma decisão do ano passado do Superior Tribunal de Justiça que reafirmou isso, né, que você não pode requerer reembolso sem comprovação do desembolso anterior, do pagamento. Então, eles estão sendo muito assertivos nisso. Em alguns casos, tem especialistas que consideram, inclusive, que está tendo uma abusividade, porque estão pedindo extrato bancário, informações que, a princípio, seriam sigilosas do consumidor para comprovar o pagamento. Então, assim, tem uma linha tênue aí entre o que é realmente importante para o combate, que a gente vai ter que entender que a gente tem que apresentar cada vez mais documentos, mas também é uma forma da gente se proteger, e alguma abusividade na avaliação de alguns especialistas de direito do consumidor, que a gente tem que estar atento para, se for abuso, a gente brigar e reclamar a ANS. Agora, as empresas prestadoras, Carol, relataram que essa burocracia, né, esse clima de desconfiança, também aumentou o prazo de pagamento para eles, ou seja, a operadora pagava por procedimentos em 80 dias, está chegando a mais de 100, por conta dessas rechecagens, né? O que é muito ruim, principalmente para pequenos negócios, né? Pequenos laboratórios, pequenas clínicas, porque isso atrapalha o fluxo de caixa, né? Ou seja, a fraude, ela é democrática, acontece em toda a cadeia e também prejudica a toda a cadeia da mesma forma, né? Com inteligência artificial, os planos de saúde descobriram que inúmeros pedidos de reembolso de funcionários de empresas diferentes eram feitos de um mesmo celular. Foram 34.900 solicitações de reembolso, né? Mas que daria um volume de quase 40 milhões de reais, dos quais apenas 17 milhões foram pagos. Mas a gente está olhando a ponta de um iceberg e eu tenho convicção de que pode haver outras fraudes, inclusive contra outros setores da economia, não necessariamente contra seguros. Você mencionou bastante como as empresas estão apertando o cerco ao reembolso, pedindo mais documentos, especialmente depois da decisão da STJ, mas tem alguma informação de golpistas que estejam conseguindo burlar mesmo essa barreira adicional de requisitos das empresas de saúde? Já tem gente oferecendo, inclusive, pagamento por empresa financeira própria, né? Você não paga não, a nossa financeira paga e depois a gente pede o reembolso, né? Olha, parece uma criatividade incrível. Eles dizem que tem criam bancos que, na verdade, não estão registrados, né, no sistema financeiro brasileiro. Aí eles fazem o seguinte, Carol, olha
o refinamento. Eles falam assim, olha, fica tranquilo que a gente vai fazer uma operação que a gente vai te adiantar. Aí te passa, vamos supor, você fez um procedimento que custou R$2.000, eles fazem uma transação, uma transferência do Pague Saúde, não sei o que lá, para você, e você devolve. E aí você fica como se fosse registrada a transação. Que coisa. Entendeu? Como aí se você tivesse feito o pagamento, mas não fez. Fez o pagamento, mas não fez. Ou seja, é de uma criatividade para o mal. Se fosse tudo isso para o bem, a gente era Suíça, né? Tem aquela regra, se existe uma norma, vai haver uma forma de burlá-la. Porque sempre tem alguém criativo o suficiente. Pois é, agora sim, é o que a gente falou antes de reforçar, né? O consumidor deve estar atento a isso, né? Porque uma outra coisa é que tem outros crimes relacionados a essa coisa do login e da senha. Porque você dá o seu login e a sua senha, a pessoa entra no aplicativo, ela tem todos os seus dados, né? Ela sabe onde você mora, as doenças que você teve, ela tem informação sua para chuchu. Aí o que eles fazem em alguns casos que eu não tinha comentado, mas acho que vale a pena a gente destacar. Quando você está no teu aplicativo, você designa uma conta corrente para você receber reembolso. Eles pegam os seus dados, abrem uma conta digital com o seu CPF, com todos os seus dados, e aí começam a receber reembolso por aquela conta. Você nem se dá conta, porque você não olha ali no aplicativo para ver se mudou ou não. Você começam a receber e usam essa conta para outros crimes, como lavagem de dinheiro de outros crimes que eles cometem que não relacionados ao plano de saúde. Quando você vê, você é a laranja de uma organização criminosa. Meu Deus. E os seus outros reembolsos de outros médicos estão caindo na conta dos Exatamente. golpistas. Ô, Luciana, pra gente encerrar, então, dicas básicas, assim, para começar, não dê seu login e senha do seu aplicativo do plano de saúde para médico nenhum, né? De jeito nenhum. Se pedirem isso, acenda a luz amarela, vermelha, laranja, alguma coisa está errada. Tá? Não dê seu login e senha de forma alguma, porque você vai perder totalmente o controle do que está sendo cobrado, né, de quais são os exames que estão te cobrando, os valores de consultas, e pode cair como num caso desse, que era 40 mil por uma conta, a outra pagou 60 mil por uma cirurgia que era muito mais barata pela rede credenciada, e lembrar que isso vai bater na sua conta que você está pagando, e você vai estar participando de uma fraude, né? A outra, Carol, desconfie dessa coisa de sem gastos, sem custos, você não precisa pagar nada. Não existe almoço grátis, né? Não existe nenhum outro setor, porque existiria na saúde você poder fazer todo um tratamento sem nenhum desembolso prévio. Uma outra coisa que a gente deve ficar atento, tem muita clínica estética, emagrecimento, oferecendo tratamento. Você quer emagrecer? Você quer fazer tratamentos como massoterapia, harmonização facial, botox, até personal training via plano de saúde. Isso não existe, não é coberto. O que você tem pelo plano de saúde, que pode parecer que é estético, uma reconstrução de mama, no caso de alguém que teve, né, uma cirurgia por um câncer, são reconstruções que não têm uma caráter de embelezamento, mas está ligada à questão da saúde. Então, assim, se tiver qualquer anúncio nesse sentido, você já sabe que é um anúncio fraudulento. E, assim, tiver alguma dúvida se você está ou não na sua rede credenciada, né, porque alguns anúncios te dão a impressão que você está indo na rede credenciada, porque ele fala assim, você tem plano X, Y, Z, que já são planos que eles sabem que normalmente tem reembolso, venha se tratar com a gente sem nenhum custo. Então, assim, se você tiver dúvida se você está indo numa rede credenciada ou não, consulte o seu plano. E se te pedirem login e senha, alerte o plano, porque, assim, é uma fraude pela qual você vai pagar. E a outra coisa que é importante as pessoas se darem conta é o seguinte, qualquer fraude que você faça, e aí, Carol, a gente não está falando só login e senha, quando você vai num médico que o valor de reembolso é mais alto, né, é menor do que que ele te cobra na consulta, né? Ele te cobra 700, o valor de reembolso é 250, ele diz que vai fazer 2, 3 recibos, isso é fraude. Se ele diz que vai mudar uma designação de doença aqui para poder ter a garantia do reembolso, porque senão você não teria, isso é fraude.
Se você põe um procedimento que não foi feito para cobrir alguma coisa, isso é fraude. Então, assim, e tudo isso, uma das formas de você perder o seu plano de saúde, que está prevista na lei, é se comprovar que você participou de alguma fraude. Então, assim, as pessoas têm tanto apreço pelo seu plano de saúde, e a gente sabe que a saúde é um bem, né, que ninguém quer abrir mão, então você pode correr o risco de uma hora que você esteja precisando, você perder o direito ao seu plano. E quem está ligado a um plano corporativo, além de correr o risco de perder o plano, corre o risco de perder o emprego, e é uma demissão por justa causa. Então, assim, é um barato que pode sair caro. E a gente tem que ter cada vez mais se informar para não correr o risco de estar conivente com o crime, né, Carol? Informação como a que você forneceu aqui nesse episódio, que todo mundo precisa ouvir. Por enquanto, Luciana Casimiro, como sempre, muito obrigado pela sua participação esclarecedora aqui no Ao Ponto. Volte sempre. Obrigada, Luciano. Um abraço. Até a próxima. Eu que agradeço. É sempre bom conversar com você e com a Carol, Felipe. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.